Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui no Armazém Guimarães. Armazém Guimarães, bom todo, mas bom todo mesmo, vale a pena, viu? Sinceramente, vale a pena. E é aqui que eu recebo os meus convidados, gente que eu gosto, gente que tem o que falar, gente que tem experiência em vários setores. É por isso que hoje eu estou trazendo um ícone para nós aqui do rádio, um ícone da publicidade, de tudo, que se chama Jorge Moraes. Quem não conhece Jorge Moraes? Não é? Ah, então você é de fora, tá certo, tudo bem. Então trate de conhecer, porque vai valer a pena. Jorge Moraes, que prazer enorme, que bom receber você. Ô Geraldo, antes de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, eu queria fazer uma pergunta. Eu vou inverter aqui fazendo uma pergunta. E é? É. Você acredita em coincidência? Claro que sim. Sim. Claro. Pronto. Nós estamos no mês de agosto. Perfeito. Estou fazendo esse mês 50 anos na imprensa. Que maravilha! Eu comecei em 1972. Que beleza! 72 para 2022 são 50 anos. Verdade. Oficialmente, eu posso dizer que foi em 2003, porque a carteira profissional, ela só foi assinada em 2003. Perfeito. Mas eu comecei que maravilha, em 1973, mas eu comecei em 1972. Que coisa boa. Então você está me dando um presente. Que coisa. Então você acredita em coincidência? 50 anos, acredito. Acredita? Acredito. Pô, você está no bate-papo, fazendo 30 anos de bate-papo. 30 anos ininterruptos. Rapaz, com 28 mil entrevistados. Que maravilha, Geraldo. Olha. Então receber você aqui hoje, que coisa boa. Essa tabelinha vai ser muito boa, porque tem um detalhe. Você, há muito tempo que eu não encontrava Geraldo. Quando foi o mês passado, em julho, eu estive lá com o pessoal do Procon na cidade. A TV Cidadã. Isso. TV Senado Cidadã. Isso. A Rádio Senado Cidadã. Isso. E lá o Geraldo disse, rapaz, há quanto tempo que eu não lhe vejo, vamos conversar um pouco, vamos ao programa. Eu digo, é só marcar. Aí ele marcou exatamente no mês de agosto. Olha que quando coisa eu tenho boa. Esse carimbo que coisa de boa. 50 anos. Que coisa boa. Para mim é uma honra, parabéns, uma satisfação. Meu amigo, parabéns. Muito obrigado de estar aqui do seu lado, marcando essa data, marcando esse momento, que para mim é histórico. Que coisa boa. E eu fico muito feliz de ver isso, porque eu sou também daqueles persistentes, sabe? Sim. Aí os neurônios não param de funcionar, eu quero continuar e continuar cada vez mais. Então nós vamos nos dar muito bem nisso. E tem um detalhe, porque a gente é da época que dizia assim, eu sou da imprensa. Hoje o cara já passou, não, eu sou da comunicação, e hoje não, eu sou da mídia. É verdade. Não, mas a gente vem da época da imprensa, que era tudo, era rádio, jornal, televisão. Tudo. Então a gente dizia, não, eu sou profissional da imprensa. Você é um menino, mas você começou em 72, eu comecei em 61 na extinta TV Rio. Exatamente. Mas o entrevistado é você. Não, exatamente. Me conta uma coisa. Você tem muito mais história. O que foi que mordeu você há 50 anos atrás para entrar nessa área difícil, mas gostosíssima? Sem dúvida nenhuma. E se tivesse que fazer tudo de novo, faria novamente. Isso é muito tudo. bom. Eu morava num bairro, na casa da minha mãe, na Ponta Grossa. Certo. E fui morar vizinho a mim, um locutor da rádio difusora chamado Edivaldo Alves. Certo. Vivinho da Silva, com muita saúde que aí. Bom. E eu via todo dia uma rural
naquela época, uma rural da radiodifusora, encostando para ir buscar ele para levar para a rádio. Aí um dia eu me aprontei todo, aí tive a coragem, com 18 anos de idade, de chegar até ele e dizer: você me mostraria a radiodifusora, que eu tenho a maior vontade de conhecer uma rádio. Ele disse: agora, entra aqui. Aí eu beleza. Fui. Fiquei o dia todo lá, o povo da família me procurando e eu lá na rádio. A partir daí, eu comecei a ir mais vezes, comecei a praticar, porque naquela época não existia estágio. Não, estágio de jeito é coisa algum. nova. Exatamente. Época era praticar. Eu comecei a praticar, o meu diretor de programação lá era Márcio Canuto. Márcio Canuto tinha saído da Gazeta e foi para a radiodifusora e era o nosso diretor lá de programação. Boa. E o chefe de esporte era Sabino Romariz. Enfim, então era esse grupo que eu encontrei na época e que eu recebi a oportunidade. E a partir daí eu não larguei mais. Mas como foi que você, por exemplo, num determinado momento você disse assim: esporte do rádio sou eu? Porque... E esporte no rádio é você até hoje. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Em 1970, 2 anos antes, 25 de outubro, eu estava no Rei Pelé, na geral, para ver a inauguração do Estádio Rei Pelé. Do Estádio Rei Pelé. Seleção alagoana contra o Santos do Pelé. E o Pelé estava lá. E eu assistindo aquilo ali na geral, tinha tanta gente que eu tirei o pé, aí fui colocado de novo no local, não tinha mais espaço. Não tinha espaço de tanta gente. Mais de 40 mil pessoas no estádio, que depois de tanto tempo encolheu. É o mesmo estádio, mas hoje só cabe 20 mil pessoas. Exatamente. Como o Maracanã. Eu conheci o Maracanã com 200 mil. Muito bem. Resultado. Aí eu ficava olhando ali pro gramado e olhando os repórteres trabalhando, e eu dizia: um dia eu vou estar ali naquele gramado. Eu não estaria lá como jogador, porque eu era muito ruim como jogador. Então eu não seria árbitro, não seria dirigente, eu vou ser repórter. E de esporte. Foi aí que começou essa minha vontade. Só que depois do esporte, já fiz política, já fiz geral, sem dúvida. Já passei em tudo que é iniciativa rádio, jornal, privada também, e tudo. Ensino, educação. Mas comecei no esporte por conta de estar na inauguração do Estádio Rei Pelé. Muito bom. O terreno onde foi construído o Estádio Rei Pelé era do meu tio. Que beleza. Tio Morazinho, que era o dono do terreno, que vendeu o terreno ao Estado e o Estado construiu o Estádio Rei Pelé. E antes disso, tinha os bingos. Os famosos bingos, é verdade. Que eu ficava lá no bingo marcando também. Quer dizer, eu conheço aquele terreno desde a época que foi do meu tio, dos bingos e do estádio. Que coisa linda, rapaz, que coisa linda. E o esporte ficou fazendo parte da sua vida o tempo todo, independente de você ter sido e ainda está, por exemplo, no Complexo Sesmac, onde você sempre cuidou da parte de comunicação de uma maneira muito boa. Isso mexe com você também, não mexe? Mexe porque além desse lado do esporte que eu abracei esse tempo todo, 50 anos lá dentro, a gente procurou exatamente fazer uma outra atividade. Já coordenei a comunicação da Câmara de Vereadores. Perfeito. Já fui comunicação na Assembleia Legislativa, já fiz comunicação no governo do Estado, na Secretaria de Saúde. Então, eu resolvi fazer uma coisa diferente, que foi a educação. A educação, e quem me levou para o SESMAC em 2002, no dia 5 de novembro de 2002, ou seja, agora em novembro, completando 20 anos de SESMAC, foi o ex-prefeito de Maceió, com quem eu trabalhei, fui secretário de comunicação na prefeitura de Maceió, e depois ele me levou para fazer uma coisa diferente. Exatamente. O doutor João Sampaio, e que eu fui para lá. Que é uma figura, eu peço a você que leve meu abraço para ele. Diga que eu estou com saudade, que a gente precisa fazer alguma coisa, inclusive. Me diga uma coisa, Jorge, eu não posso deixar de lhe perguntar isso. Como é que você avalia
a questão do futebol hoje, em relação àquele futebol maravilhoso, não só o futebol de jogar, de grandes jogadores, mas o futebol espetáculo, que não tinha brigas, não tinha essas loucuras, como a gente viu acontecer agora no CSA, por exemplo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Como é que você enxerga, meu amigo? Quando você faz a pergunta e eu vou responder lembrando de um detalhe. Quando eu começo e puxo esse assunto em relação ao passado e ao presente, o pessoal me considera um dinossauro dentro dessa questão do esporte, por tudo que a gente já viu e já passou. Sim. Eu para ser sincero, gostava muito mais do esporte praticado do futebol no passado do que o futebol praticado hoje. Tanto é que nós estamos há 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. É verdade. A última foi 2002. em 2002. Exatamente. Então nós estamos indo agora para uma Copa com 20 anos da anterior e a gente não ganhou mais título nenhum. Verdade. Muito pelo contrário, perdeu até uma Copa aqui no Brasil. E de 7-1 contra a Alemanha ninguém esquece. Esse famoso 7-1 ninguém vai esquecer, nunca. Ninguém esquece. Então, o que você sentiu naquele dia? uma revolta. Uma revolta e achando que a gente assumiu um lado de fraqueza. Um país com a história que tem o Brasil, com os títulos conquistados, com jogadores, com o Pelé, com o Rivelino, com o Gerson, com o Clodoaldo. Com grandes técnicos. Com grandes treinadores técnicos de futebol. E a gente toma 7-1 da Alemanha e perde uma Copa do Mundo disputada no Brasil, onde foi investido muito dinheiro para a construção de arenas, de estruturas e tudo mais, e a gente não dá uma resposta. Foi muito chato. Perder ainda vai lá. Agora, perder do jeito que perdemos... Foi muito chato, foi muito ruim. Muito então eu prefiro o futebol do passado, porque era o futebol da técnica e da arte. Hoje é o futebol da força, da briga em campo e fora dele, e do árbitro de futebol que não decide mais nada sozinho, tem que depender de um VAR, do homem que está lá em cima para decidir. Exatamente, eu ia lhe perguntar sobre essa ciranda enorme que existe de técnicos hoje. Você não sabe se um técnico demora 2 perdas, porque não se conta mais por tempo, né? O time perdeu 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, troca o técnico. Como é que você vê isso? Essa semana a gente... quase que tem mais uma situação desse jeito, com o técnico do CSA. Isso. O Alberto Valentim, ele é um técnico que esse ano já ganhou uma Sul-Americana com o time do Atlético Paranaense. Perfeito. Então ele conhece. Claro que conhece. Veio para cá, para o CSA, e em 7, 8 jogos que ele comandou, ele ganhou um, empatou alguns e perdeu alguns. E já andaram falando em tirar o treinador em função dos resultados, porque o treinador vive de resultado. Geraldo, é mais fácil você tirar o técnico do que tirar 30 jogadores. Não tenha dúvida. Não tem como você botar para fora 30 e indenizar. Não. Mas o Omar Coelho, presidente do CSA, ele teve muita sabedoria nesse momento de pressão. Ele disse, eu não sou daqueles que tem que demitir um treinador porque em 7 jogos ele ainda não resolveu o problema do clube. Então tem que se esperar um pouco mais, dar um pouco mais de tempo. Você não vai esperar o resto da vida, mas tem que dar um pouco mais de tempo. Agora, virou moda. A gente não está falando só aqui do CSA ou do CRB, não. Parece que virou moda no Brasil. Geral. Quando você olha, não é mais, mudou o técnico, não é mais. Por quê? Porque perdeu 1, 2 jogos e por aí vai. Quantas vezes o Flamengo, o grande clube do Flamengo, andou aí contratando, dispensando, exatamente. Não vai dar certo. A outra coisa que eu queria te perguntar também, em relação ainda a esse assunto técnico, essa ciranda de estrangeiros, de técnicos estrangeiros, será que nós não temos gente competente suficiente para aguentar o futebol brasileiro? Temos. Claro que nós temos, sim. Agora, eu vou ser sincero com você que está acompanhando o programa, eu não sou contra, tá certo? Eu não sou contra. Eu não estou dizendo
que eles vão ensinar a gente alguma coisa. Perfeito. Não é isso. Perfeito. Que eles são melhores do que os nossos, não é isso. Mas eu acho que é uma outra mentalidade. Uma renovação também. É uma renovação. O cara que está vindo da Europa vai tentar colocar em prática aqui o que se faz na Europa. Exemplo, né? Dá um exemplo. Por exemplo, Abel Ferreira. Não, também não sou contra, não. Abel Ferreira do Palmeiras, o português, que está ganhando tudo. É verdade. O Jesus que deu exemplo aqui. O Jorge Jesus, que ganhou título, a última Libertadores do Flamengo foi em 2019 com o Jorge. Onde é que está a voz do meu amigo Jorge Moraes? Hoje na Rádio Gazeta. Na Gazeta. Na Gazeta FM 98.3. Mudou a antiga Gazeta AM, né? Migrou para a FM. Nós estamos lá, inclusive com um programa no final da tarde. Pois é, isso que eu ia te perguntar, porque às 5 horas você tem programa. De 17 às 19 horas a gente tem um programa com toda a equipe de esportes. De comentários, entrevistas, convidados, informações do futebol pelo Brasil, em Alagoas, com companheiros como Valmari Vilela, Antônio Torres, com Arivaldo Maia, o Arno Oliveira. Tem muita Jorge, gente boa lá, né, do equipe? mesmo tempo que eu, ou um pouco mais, eu tenho talvez um pouco mais, onde a gente se grudava no rádio para ouvir a narração do futebol. E a gente criava a imagem do futebol. Eu tenho saudade desse tipo de saber futebol. Você não tem, não? Apesar da televisão? Tenho, e tem mais um detalhe. Muita gente encontra-se na rua e diz assim, às vezes eu acho até que aquela pessoa está querendo fazer uma média, uma caridade comigo. Aí diz assim, olha, eu estava vendo o jogo pela televisão, mas eu estava ali ouvindo. Aí o cara comigo, olha, está fazendo uma caridade. Só que o cara diz assim, você disse até isso. O cara diz o que eu disse na hora. Eu digo, então o cara estava ouvindo mesmo, não era só uma caridade, não, ele estava ouvindo. Então, eu acho que ainda, para os mais antigos especialmente, ainda existe aquele desejo de ver, mas ouvir aquele pessoal que ele é acostumado a ouvir, aquele que está... Rapaz, a necessidade da velocidade, de falar com velocidade, mas ser entendido com tudo e com todos. Olha, eu sou do tempo em que eu ouvia futebol por Ari Barroso. Que quando saía um gol, ele tocava uma flautinha. Você ouvia na época de Ari Barroso, depois você foi para Jorge Cury, Valdir Amaral, todos eles, esse pessoal que já está no céu, né? Todo esse pessoal. É verdade. Mas que o rádio não consegue sair de dentro do cara. Não consegue, não. Não consegue. Aliás, às vezes eu digo, eu vou parar com isso, eu não aguento mais estar em futebol e em campo, em programa. Aí quando chega na hora de parar, aí eu digo, rapaz, dá para ficar mais um pouquinho. Jorge, agora eu vou aproveitar que nós estamos no finalzinho dessa entrevista, infelizmente, mas eu vou aproveitar e dizer que você tem 1 minuto para dizer a ele o que você quiser. Olha, eu vou dizer o seguinte, com os meus parabéns pelos 50 anos. Tá bom, olha, a gente tem que aproveitar muito os momentos que são oferecidos. Um momento como esse, para poder dizer um pouquinho, falar um pouquinho da minha vida, com 68 anos de idade, 50 anos na imprensa de Alagoas, de ter participado de Copa do Mundo, de Copa América, de Copa das Confederações, de ter ido lá, para mim é gratificante porque o rádio proporcionou tudo isso. Foi o rádio quem fez isso. Eu ter passado em secretaria, em setor de comunicação e tudo mais, não foi porque o cara me achou engraçado e interessante, é porque a gente conseguiu fazer um nome no rádio e o rádio fez isso e ofereceu essa oportunidade na nossa vida. Então, Geraldo, você... Espero daqui a 50 anos estar dizendo que quando eu fiz 50 anos de imprensa, como eu costumo dizer, eu fiz no mês que participei do programa do Geraldo Câmara. Que coisa boa, foi uma honra isso para mim é uma história. Não, mas foi uma honra para mim, sinceramente, e eu vou querer ver você muitas outras vezes, não aqui só, na TV Cidadã, na Rádio Senado Cidadã e aqui.
Tá certo? Muito obrigado a por tudo. você. Aí, como diz o doutor João Sampaio, um beijo no seu coração. Muito obrigado mesmo, viu, Jorge? Um grande abraço a você e obrigado por ter vindo. Vamos até os nossos comerciais, lembrando a vocês do nosso querido Sebrae, né? O Sebrae, que é um impulsionador incrível do empreendedorismo e que está conosco, graças a Deus, há tanto tempo. Vamos em frente, voltamos já. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Pois é, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Tem sempre um assunto que, obviamente, mexe comigo. Claro que mexe. É quando se fala em publicidade e propaganda. Como eu, durante 40 anos, fui muito mais publicitário do que jornalista, tive agência, essas coisas todas que muita gente já sabe. A publicidade continua dentro do sangue da gente, é um negócio impressionante. E a gente fica querendo trazer assunto, querendo motivar, ser motivado e por aí vai. Porque é muito bonito. Para quem conhece um pouco disso, vai lá no fundo e você vê que você do nada, você tira um produto novo, você do lado explode uma ideia, explode uma ação. É fantástico. Eu hoje estou aqui com o Gustavo Moreno, que você já conhece, que é o diretor da Labox. A Labox, que inclusive atende ao Tribunal de Contas e atende muito bem, então você tem visto trabalhos deles, também de lá, além de outros. Mas hoje eu provoquei, porque eu sei, nós estamos em plena campanha eleitoral, e eu sei que o Gustavo e a Labox trabalham muito também com campanha eleitoral, há muitos anos, vem trabalhando. Então, aqui não se trata do candidato A, do candidato C. Não é isso que nós vamos discutir. Você vai ver já. Gustavo, como vai? Bem, graças a Deus. Prazer enorme recebê-lo de novo. Eu que tenho sempre o prazer enorme de estar aqui com você, trocando experiências, afinal de contas, como você disse, muitos anos, né, de janela. Mas é tão bom a gente ver o que vem acontecendo do novo, as redes sociais. Eu não fui do tempo das redes sociais, por exemplo. Exatamente. Eu também não nasci com elas já existentes. Né? É verdade. Mas eu entendo essa diferença. Mas você falando aí, Geraldo, sobre a questão da publicidade, né? Eu costumo dizer que é um vício, né? É um vício. A publicidade E pra gente que tem a mente... Eu me considero tendo uma mente muito criativa, ativa. Exatamente. Adoro ficar pensando, às vezes, penso do nada em ideias, estratégias, que às vezes nem são meus clientes, mas eu fico ali no meu ócio criativo pensando em coisas. Claro. E isso é muito... É estimulador. É uma coisa... Eu costumo dizer que é como se fosse aquele caça-palavras, né? Que fica estimulando a mente da pessoa. É verdade. Um livro que você lê pra gente é a criação. É verdade. A gente criar... Agora você sabe que coisa interessante. Eu tenho um outro filho, que não é esse aí, que é publicitário também. Formado em publicidade lá no Recife. E ele é o mídia da Ampla Publicidade, que é a maior agência de lá. E ele é o diretor do Clube de Mídia. O presidente do Clube de Mídia. E ele me disse uma vez, disse, pai, não é só criação, não. Quando a gente vai para o campo da mídia, se a gente não se estimular e não for estimulado, não funciona. Não. A gente também se estimula com isso. Exato. A criatividade no campo do mídia. É verdade isso. Não, em todos os setores da publicidade, você tem a criatividade e a estratégia e a tática totalmente envolvida. Exatamente. Né? Quando você vai fazer uma intervenção urbana, que hoje são os pontos instagramáveis. Que verdade. Era a intervenção urbana, hoje os pontos instagramáveis e tal. Então, tudo tem uma questão de estratégia. Às vezes é a mídia que tá lá e falou, poxa, essa campanha tá tão bacana, vamos criar um material na rua com intervenção urbana e tal. Então a criação,
na publicidade, ela está presente e deve estar presente em todos os aspectos. É verdade. Desde o atendimento ao cliente, na hora que você vai ler um briefing, um planejamento, de você já começar a criar ali em cima do planejamento, até de executar uma mídia, uma parceria, hoje em dia nas redes sociais. Não tenha dúvida. Um collab, né? Com um determinado influenciador. Verdade. Então, assim, é muito legal isso. E o que, para mim, vicia, de certa forma, é ver os dados mexerem. Isso aí é importantíssimo. Né? Então, como eu falo muito mais da área política e da área institucional, é muito legal quando você vê a agulha mexer, que a gente diz, assim, é você fazer uma ação e aquilo tem um resultado, ou para salvar vidas, ou para comunicar um determinado serviço novo, ou para determinar uma nova forma de procurar um serviço, né? Ou uma nova forma de você acessar um conteúdo. Então, quando você tem, sei lá, uma plataforma que está lá com informações importantes para a sociedade, e você divulga aquilo de forma que a sociedade se sinta interessada e se sinta parte daquilo, e você vê os números de visualizações, de cliques subindo, é muito satisfatório. Muito demais. É viciante. E hoje, especificamente, eu chamei você aqui para a gente conversar uma coisa muito atual. Né? Nós estamos em plena época de campanha eleitoral. A campanha daqui a pouco começou, né? A verdade é que é uma enganação aí de que não começou, mas começou. É porque, na verdade, Geraldo, hoje a pré-campanha... A pré-campanha. Ela já é uma campanha. Ela é oficializada. Você só não pode pedir voto e mostrar número, mas ela é oficial. Ela não é nem teaser. Não, ela não é nem teaser, mas já foi quando colocavam só as iniciais, mas aquela coisa subliminar. Não tem hoje nada oficializada. Então, eu queria conversar com você exatamente para o nosso público entender como é feita uma campanha de um determinado candidato, seja majoritário, não seja majoritário. Como é que a gente transforma um candidato em produto? E ele tem que ter vaidade de ser. Porque se ele não aceitar que naquele momento ele é um produto, como é que a gente vai fazer? Tem, assim, primeiro eu gostaria de defender um pouco a questão do marketing, né? Porque tem muita gente que diz assim, isso é coisa de marqueteiro. Ou seja, é como se estivesse... depreciando. Como se estivesse mentindo. Perfeito. Como se estivesse inventando alguma coisa. Gostei de você começar por aí. Pode até ser que tenham alguns profissionais, que eu não conheço esses profissionais, pelo menos no mercado, dentro do mercado que eu atuo, que fiquem inventando situações sobre candidatos. Mas eu, exclusivamente, eu aprendi com o Einar Jacome da Paz, que foi um grande marqueteiro, nos deixou no ano passado, mais uma vítima da Covid, infelizmente, que foi o cara que eu aprendi tudo. E eu tenho uma metodologia de trabalho para fazer, para implantar com esses candidatos, com esses postulantes aí aos cargos públicos. Perfeito. E eu procuro fazer, Geraldo, buscar a essência daquela pessoa. Exatamente. Tá, então eu sempre começo, por exemplo, com um diamante. Eu gosto sempre de gravar uma entrevista longa com aquela pessoa, perguntando desde os seus avós, origem, como se conheceram, de onde ele vem, aonde suas raízes são fincadas, quais as dificuldades. Eu tenho, por exemplo, gente que passou fome, que veio aquela história de superação, né? E tenho pessoas que não. E ela fala assim, poxa, Gustavo, mas eu não tenho essa história de ter vindo de baixo, tudo. Eu falei, mas você tem a sua história. Claro, todo mundo tem, exatamente. E todo mundo tem os seus méritos por ter alcançado o que alcançou. Tem gente que vem de berço rico. Ou de berço político. E não sabe aproveitar as oportunidades. Exatamente. E tem gente que vem de berço político e de berço rico e que sabe aproveitar diante do seu esforço. Verdade. Então, assim, tudo isso para dizer o seguinte: todo mundo tem a sua essência, tem a sua história, tem os seus pontos positivos e negativos também. E uma campanha política, Geraldo, é a gente pegar, eu costumo dar um exemplo meio grosseiro, assim, que é um boi, né? O boi tem lá, sei lá, 500 quilos. Eu não sou agropecuarista, mas... Lá vem ele falar de coisas que a gente gosta, viu, João Marcelo? Ele vai falar do boi, ele vai decepar esse boi, quer ver? Aí, ó, vamos lá. Não, então, é isso, assim. Qual é a melhor parte do boi, né? Então você vai pegar um candidato que você vai saber de toda a história da vida dele em 2 horas, 2 horas e meia. Isso.
3 horas tem gente que tem histórias mais extensas, outras mais curtas. Verdade. Mas aí você vai conseguir traçar um perfil daquela pessoa. E aí, o que você vai entregar para o público? Você vai entregar o filé mignon. Não adianta, as pessoas não vão ter como consumir... De jeito algum. Aquela história toda, porque elas não vão ter tempo para te dar a atenção toda que você precisa para contar aquela história inteira. Então é pegar a essência, pegar a melhor parte desse conteúdo e entregar para as pessoas. Eu costumo dizer filé mignon, tem gente que diz as telas, né? Que são gotas de prazer e tal, que é um conteúdo bem pequeno, restrito, mas com uma explosão de... Bife ancho, né, Gilmar? É, Marcelo? Mas é isso. E aí, essa é uma dificuldade com alguns clientes que falam, poxa, mas você está deixando de fora aquela parte da minha história. Poxa, não mas pode. Você está... Então, assim, o menos, né, é o que vai, muitas vezes, conseguir fazer com que as pessoas entendam com mais facilidade aquilo que você é, na sua essência. Essa é a primeira parte. A segunda parte é muito simples, ela é uma técnica que ela funciona para qualquer meio de comunicação, seja a nossa velha e boa rádio, seja a nossa hoje velha e boa televisão, seja elas redes sociais, que é o quê? Frequência e repetição. Sem dúvida. É repetição da informação. As pessoas, isso é biológico, as pessoas precisam ver uma informação repetida diversas vezes. E hoje a própria redes sociais, ela permite isso. Ela permite, mas as pessoas hoje não enxergam as redes, não respeitam muitas vezes a periodicidade que as redes sociais necessitam. Às vezes assim, mas eu já postei sobre isso. Não, mas é importante muitas vezes você repetir essa informação. Entendeu? Então assim, é o que eu falo. Simplificação, Geraldo. Eu acho que é verdade. A questão do marketing político é a simplificação. Então vamos lá, só para resumir um pouco. A essência da pessoa, resumir a história da pessoa, pegar as melhores partes para entregar à população de forma organizada e de fácil degustação. Ter uma frequência dessa informação e repetir essa informação de diversas formas. Com isso, você vai fazer o único objetivo que você tem numa eleição, que é fazer com que o seu eleitor responda a seguinte pergunta: por que você vai votar em Geraldo Câmara? Não sou candidato não, viu, gente? A nada. Que pena. Mas assim, por que você vai votar em Geraldo Câmara? Eu vou votar em Geraldo Câmara porque ele tem experiência, ele é um jornalista de sucesso, um jornalista sério. Pronto, eu respondi. Você não vai perguntar assim, você tem 2 horas aí para contar a história toda do Geraldo? Claro que não. Não vai ter. Então, não. É essa simplificação. Não teria receptividade. Não teria receptividade e nem teria aderência. É verdade, tem que ser objetivo. Agora me conta uma coisa, como é que publicitariamente você enxerga essa polarização que está acontecendo no momento? Veja, eu acho que isso é um reflexo do que vem acontecendo nas redes sociais. Isso, as redes sociais, porque você repara que a polarização ela é muito mais intensa no público mais jovem. Não tenha dúvida. E esse público mais jovem é quem muitas vezes já nasceu no mundo digital. E o que acontece no mundo digital? Na nossa época, quando você só tinha televisão, por exemplo, você era meio que obrigado a assistir determinados conteúdos, mesmo que você não quisesse. Ok. Porque era a única forma de você esperar com aquela coisa acontecer. Aquilo que você queria consumir estava no meio de um monte de coisa que você não queria consumir. Perfeito. Com o advento da internet, hoje das redes sociais principalmente, você pode escolher o que você quer ver, verdade. O que você não quer ver. Então eu acredito, Geraldo, que o espaço ao contraditório está cada vez menor e as pessoas estão tendo cada vez menos tolerância a ele. Então, por exemplo, se você está numa rede social e vejo lá o Geraldo falando muito sobre o candidato A e defendendo o candidato A, eu poderia muito bem entrar nas suas redes e debater de forma democrática sobre aquele determinado assunto. Olha, Geraldo, eu discordo disso por causa disso, ou eu concordo com você nesse aspecto, discordo daquele outro, acho que tem pontos positivos e negativos, e você, de forma saudável, lógico. Saudável.
É o que não está acontecendo. É o que não está acontecendo. O que está acontecendo hoje? Eita, esse Geraldo aí tá enchendo o saco com esse candidato dele aí, ó, e vai lá e bloqueia. Eu te bloqueio. Simples assim. Então, hoje, com o advento das redes sociais muito mais fortes, as pessoas podem, num simples clique, assistir somente o que convém a elas. E aí, com isso, elas vão se fechando. Muito bem. Aí eu te pergunto o seguinte. A propaganda, a publicidade, mais a propaganda do que a publicidade, teria tempo, teria condições de criar um produto novo que neutralizasse essa condição tão dramática de polarização? Eu acho que esse tipo de trabalho é muito mais de comportamento e de conscientização. Com certeza. Eu acho que ele não diz respeito necessariamente a um novo produto, mas sim um comportamento, até mesmo dos próprios candidatos. Certo. Que muitas vezes nas suas estratégias fomentam a divisão. É verdade. Como parte da estratégia de comunicação. É a estratégia hoje. Exatamente. É essa. E aí isso vai rachando cada vez mais. Então eu acredito muito que órgãos de controle, por exemplo, um TSE, na hora de fazer as suas campanhas educativas sobre o próximo pleito eleitoral, poderia pensar um pouco no combate a essa polarização extrema, onde não há espaço de interatividade entre os lados, por mais... Não estou dizendo que as pessoas precisem mudar suas opiniões. Não, claro que não tem nada uma coisa a ver com outra. Mas respeitar a opinião do outro, é isso. Poder interagir mesmo que num ambiente divergente. Isso, perfeito. Democracia. Democracia, na sua essência, sabe? Dá o espaço ao contraditório e aquelas coisas que você não às vezes acredita, ou aquelas coisas que você não enxerga como salutar. Muito bem. Mas... Pesquisas, como estamos pelo lado publicitário, como estamos olhando as pesquisas feitas hoje em dia, não de A, nem de B, nem de C. Pesquisa de modo geral. É uma coisa muito curiosa, assim, pesquisa principalmente eleitoral, porque cada um tem a sua, né? E cada um tem o seu método. É verdade. Os institutos têm o seu método. O que eu vejo que há um desafio grande para todos os institutos, para todos eles, é uma mudança de visão em relação à amostra. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, não sei precisar quanto tempo, mas com certeza antes da entrada da internet e das redes sociais, você tinha de forma muito clara o comportamento das pessoas, que era assim. Você tinha de forma vertical, classe A, classe B, isso, classe perfeito, C, perfeito. classe D, classe E. Era segmentado devidamente. Isso. E existia uma diferença de comportamento de acordo com cada classe social. Então ficava muito claro como é que a classe A se comportava, a B se comportava, a C, a D e a E. Hoje em dia, com o advento da internet, o comportamento não está mais ligado necessariamente à sua classe social. De jeito algum. Mudou tudo. Então, muitas vezes você tem uma pessoa que mora numa determinada... Eu não vou citar aqui, porque senão também posso ser cancelado. Né? E também já estão me avisando que o tempo acabou? Não, então olha aí. É complicado, né? Mas eu vou só resumir aqui rapidamente. Você tem, assim, muitas vezes numa determinada comunidade, você tem a pessoa que mora numa casa e a pessoa que mora na casa do lado, e o comportamento das duas são completamente diferentes. Exatamente. Porque uma investe mais na internet, a outra não, outra consome um tipo de produto, a outra não. Tem dúvida não. Então, assim, esse é o desafio dos institutos de pesquisa, e tentar se adaptar a essa nova forma de comportamento versus classe social. Meu querido amigo Gustavo Moreno, titular da Labox, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Pela oportunidade. Vamos ver se a gente faz outros antes de chegar num determinado momento. Vamos lá? Sim. Maravilha. Obrigado por ter vindo. Tamo junto, eu que agradeço. É sempre um prazer aqui. Vamos lá. Valeu, pessoal. Ok, gente, vamos até os nossos comerciais, lembrando a vocês do Sebrae. Olha o nosso Sebrae aí. Sempre junto, sempre fazendo força para a turma subir e subir cada vez mais. Voltamos já. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento.
higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada palavra, cada áudio, foto, vídeo, cada matéria a favor do empreendedorismo faz diferença. Toda vez que você, jornalista, dedica seu talento a valorizar os empreendedores brasileiros, o resultado é mais motivação, mais inspiração, mais transformação. Quem empreende merece ser visto, sentido e ouvido. E quem dá essa oportunidade merece mais que aplausos. Merece um prêmio. Prêmio Sebrae de Jornalismo. A força do jornalismo a favor da cultura empreendedora. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, conversando, assuntos bons os de hoje, né? Nosso querido Jorge Moraes, que showzinho de pessoa, 50 anos só de rádio, de comunicação, de tudo. Foi bom, foi muito bom. Nosso amigo Gustavo Moreno falando sobre publicidade, principalmente nessa época, propaganda eleitoral e por aí vai. E agora nós vamos conversar com Eliana Cavalcante. Essa figura fantástica, professora de balé de primeiríssima qualidade, dona de academia, passou por tristezas grandes nesses últimos 2 anos, em função de que a sua academia, você sabe, estava lá no Pinheiro, né? E o Pinheiro não existe mais o Pinheiro. E isso causou sofrimento a muita gente. Há muita gente que morava lá, muita gente que tinha os seus negócios lá, como era o caso de Eliana. O negócio dela foi totalmente desestruturado da noite para o dia. Mas gente que ela é, persistente que ela é, não tenha dúvida não, ela levantou das sombras, entrou no sol e por mais chuva que você veja hoje, já está funcionando. E como está? Eliana Cavalcante, como vai você? Vou bem, obrigada. Que prazer enorme. O prazer é meu. Já é, nem sei, quinta vez, sexta vez que eu venho ao seu programa. Eu sei que toda vez que eu recebo você eu fico feliz. E eu mais ainda. Que coisa boa. Eliana, vamos falar um pouquinho. Eu faço questão disso. Até porque eu acho que até hoje as pessoas que saíram de lá ainda estão muito injustiçadas. Uhum. Se eu estiver errado, você me diga. Não, tá certíssimo. Tô? Então pronto. Então vamos falar a verdade, nua e crua. O que foi que aconteceu com você? Até que ponto entenderam? Até que ponto a Braskem entendeu o seu problema? E por aí vai. Você que tinha academia de balé fantástica como você tinha. Me conta. Olha, pra mim foi assim uma queda, um empurrão, sabe? Uma puxada de tapete muito, muito, muito forte. Pra mim e pra toda aquela população, né? Eu acho que as pessoas que sofreram mais foram as pessoas que tinham negócio, mais do que quem tinha só a residência. É verdade. Porque a residência você tem todo um histórico, a maneira como construiu, lembranças de família. Mas no nosso caso, nós tínhamos a residência e tínhamos a empresa, a escola, que estava lá há 40 anos. E ela foi inaugurada em 81, não é? Um prédio construído... 81? Em 1981, que beleza. Nós inauguramos. A escola já tinha um tempo, porque eu já estava em Maceió desde 73,
né? Comecei a dar aula, na verdade, em Maceió em 72, mas eu vinha de Recife, de Olinda, mais precisamente, para cá para dar aula. E dei aula no Colégio Santo Sacramento. Da terra de minha mulher, sabia? De Olinda. Tenho uma saudade de Olinda. Aliás, Olinda e Recife, né? As irmãzinhas. Aliás, era Olinda, Beberibe, uma confusão danada por ali. É porque o rio que banha Olinda é o Beberibe, né? O que banha Recife é Capibaribe. Mas as duas cidades, inclusive hoje em dia, não era quando eu era criança, né, adolescente, mas hoje em dia elas comemoram aniversário no mesmo dia 12 de março, né? Mas 12 de março, a praça que eu morava era a Praça 12 de Março, que era o antigo circular do bonde. Então eu ainda cheguei pequenininha a andar de bonde, passear, por exemplo, dia de sábado, passeava com meu pai e as minhas tias quando estavam lá em Olinda. Nós passeávamos, pegava o bonde no circular, que é onde a gente morava, até a Praça da República, descia, brincava ali um pouquinho, pegava o bonde de volta, né? Então, para mim as duas cidades é como se fosse uma. Beleza. Sabe? E é isso, eu acho. Mas aí você chegou, o prédio e tal, e quando... Aí quando foi em 81 que eu inaugurei, ali tem toda uma história de uma escola pioneira no estado, formando gerações, né? Porque eu já estava com netas, né? Hoje em dia já tenho netas das minhas primeiras alunas. E o Baleires de Alagoas também, que até agora em setembro vai fazer 20 anos que foi extinto, que era um grupo semi-profissional. Eu não digo que era profissional, porque nós lutamos durante 21 anos para conseguir a profissionalização e não conseguimos. Então, a partir do dia 7, o mês de agosto todinho, aos domingos às 17 horas, nós vamos ter umas lives. Eu com a Isabelle Rocha, que é uma das ex-bailarinas, né, do Baleires. Isso vai ser domingo agora? Domingo, dia 7, começa às 17 horas. Não, você tem que dizer logo, 17 horas é uma live, é? É uma live. Então você tem que dar o endereço, tem? Não tem o link? Ainda não tenho, porque é a Isabelle que vai dar. Mas é fácil entrar na minha página, ou no Instagram, na sua página, perfeito. Ou no Facebook, Eliana Cavalcante. Perfeito. Viu? Porque a gente vai falar justamente da história desse grupo, que é uma história que muito nos orgulha. Então olha aí, gente, amanhã, viu? Domingo. 17 horas. Muito nos orgulha essa história, porque nós dançamos muito em Maceió, no estado de Alagoas e no Brasil. Éramos convidados, você falou em Festival de Inverno, né? Antes de começarmos aqui. Festival de Inverno de Garanhuns, fomos convidados várias vezes. Festival de Inverno de Campina Grande, várias vezes. Recife, muitos ciclos de danças, encontros de dança. E tem toda uma história de como a gente chegava nesses lugares, a loucura que era para conseguir dinheiro, passagem, sabe? Mas era de sair daqui para Campina Grande de madrugada, sair do hotel de madrugada para pregar cartazes na parede. Que beleza. Entendeu? Toda essa história a gente vai contar durante 4 domingos. Que beleza. Mas veja bem, então eu queria voltar a isso. Vocês estavam absolutamente sedimentados do bairro do Pinheiro. Aquilo ali eu pensava que era uma sede definitiva. Definitiva, claro. Quando eu viesse a falecer, né, que todo mundo um dia vai embora, aquilo ali era um patrimônio familiar. Eles fariam os meus filhos o que quisessem, né? Mas aquilo ali foi construído para ser uma sede definitiva. E ali tem muita história, ali tem muita emoção, sabe? Tem muitos ensaios, muita dança, muita cultura, sabe? E ali tinha história familiar, né? Porque nós tínhamos as reuniões familiares, na parte de baixo, sempre, ano novo, se rompia lá em casa com muita festa. Tinha São João, os meninos chamavam os amigos, fazia quadrilha. Então tem toda uma parte afetiva, que é muito importante, né? Mas também tem o histórico de um grupo, da escola e do grupo desse Baleires de Alagoas, né? Tudo era ali naquela sede. Me diga uma coisa, o prejuízo foi muito grande? Para mim foi muito grande, principalmente o prejuízo emocional. Pois é, porque não é só aquele prejuízo do prédio em si que você teve que desocupar. O pior é a saúde. A saúde, claro. Eu, graças a Deus, não tive depressão, mas eu tive muita insônia, adquiri uma úlcera enorme, que ainda não consegui, já tomei antibióticos e tudo mais, não consegui me restabelecer totalmente. Fiquei com uma acidez, uma boca amarga, devido a isso que eu não tinha. Os cabelos aqui na entradinha caíram bastante, eu fiquei com barulho, pronto, vou ficar careca. E o pior é assim, aquela angústia, parece que você está sempre esperando que alguma coisa ruim vai acontecer. Isso eu tive muito, durante 2 anos. Quando o dinheiro veio, que eles chamam de compensação financeira,
foi? Não foi uma compensação financeira de jeito nenhum, porque eles tiram por menos, sai tirando um bocado de coisa. Mas olha, eu estava tão fragilizada, tão sofrida, que ali na hora que parou, pronto, já recebeu, o dinheiro está na conta, mesmo não estando satisfeita com o volume, mas aquilo me deu um bem-estar tão grande. Sabe, parecia alívio. Um alívio, parecia que tinha tirado um peso das minhas costas. Aí eu voltei a dormir tranquilamente. Mas aí você entrou numa que eu digo, não, isso não vai persistir. E foi aquela, não quero mais. Acabou, não quero mais, não vou dar aula, não vou fazer nada disso. Não entrou nessa? Mais ou menos. Na verdade, eu não quis mais. Pelo sofrimento que eu passei, eu antecipei o fechamento da escola. Certo. Porque eu queria fechar a escola quando a escola fizesse 50 anos, que seria para o ano. Ok. Eu ia fechar porque os meus alunos, quando chegam a um certo nível, deixam de estudar. E aqueles que querem seguir profissão, eles vão, como no caso da última, que eu tentei que ela ficasse, a Bárbara Samili. Ela foi embora, hoje em dia é bailarina em Nova York. Né? A maioria abriu escola, ou há pouco tempo, ou há muito tempo, abriram suas escolas. Então eu não tinha assim uma pessoa para dar continuidade, porque a minha filha mesmo disse, eu dou aula, mas só quero dar balé adulto e tal, não quero ficar com a responsabilidade de escola, de empresa. Certo. Então eu pensei, eu vou fechar a escola, mas eu queria não parar totalmente, porque eu amo dar aula de balé. Com certeza, eu tenho Olha, certeza eu posso disso. estar com a dor, eu posso estar com a tristeza, eu entro na sala de aula, acabou. Aquilo ali, para mim, eu vejo aquele progresso das meninas, eu tenho facilidade de falar para elas. As minhas alunas, graças a Deus, são alunas que até hoje me fazem as maiores homenagens, têm a maior consideração por mim, o maior respeito. O balé é uma arte que impõe respeito. Sem Você dúvida. não tem falta de respeito ao professor, porque no balé existe disciplina, existe hierarquia, Exatamente. entendeu? E isso aí... Você entra na sala de aula, silêncio total, ninguém faz bagunça, nas minhas aulas ninguém conversa. Quando o aluno começa a estudar, que não sabe do jeitinho do balé, que começa a tentar, eu digo, balé a gente não conversa. Se você tiver uma dúvida muito grande, levanta o dedinho que aí eu vou lhe responder. Mas no balé a gente procura manter o silêncio. E aí vai. É então, concentração, não é? Muito de concentração, não é? A disciplina leva a isso, né? Você não pode... Você consegue uma liberdade de movimento a partir do momento... É tão incongruente, né? Mas é. Você, através da disciplina, você tem liberdade. Me diga uma coisa. Agora é curiosidade minha. Em quanto tempo uma aluna de balé consegue fazer a chamada ponta? Tem que ter o tempo certo. A ponta é ficar na ponta do pé. Viu? A sapatilha é muito especial. É especial, né? A ponta, você tem que ter uma idade, mas eu gosto muito depois de 11 anos. Antes disso, eu acho muito cedo. Por quê? Numa escola oficial, que você tem aula diariamente, Perfeito. que o físico foi escolhido a dedo. Okay. Por exemplo, você vai para um Bolshoi da vida, né? Certo. Aqui em Maceió, aqui no Brasil, nós temos a única filial do Bolshoi, né? No mundo. A única filial fica em Santa Catarina. É a única, é? É a única filial, em Joinville. É, Joinville. Então, aí você tem aquela idade para entrar, tem aquele físico escolhido a dedo. Se você tiver um pé chato, se você tiver uma lordose, se você tiver uma escolinha, você já não é escolhido. Então é o aluno que não vai dar trabalho. Perfeito. Já está todo moldado para ser bailarino. Ok. Né? Aí você vai trabalhar aquela menina. Quando você entra, você não é como uma escola particular, 2 vezes por semana. Você já entra dando aula a semana inteira. Aliado a isso, você tem aula de história, você tem aula de música, todo um complexo que vai lhe preparando para aquela finalidade. Exatamente. Né? Então, fica mais fácil. Se eles disserem assim, não, minha aluna entra com 10 anos na ponta, com 9 anos. Fica mais fácil, porque para eles é ter um físico preparado. Nós não temos. Escola particular, você começa com 2 vezes por semana, só uma aula por semana, só 1 hora de aula. Físicos mais disparatados possíveis, porque você tem, principalmente aqui no Nordeste, né, que a gente tem uma mistura de raça muito grande, então você tem todo tipo de físico. E aí você vai botar a menina na ponta com 9 anos? Não tem condição. Não. Então, pra mim, se for uma menina excepcional, eu posso até colocar com 10, mas normalmente com 11 anos. Com 11 anos pra E cima. além do mais, tem que ter a meia ponta, que é a metade da ponta, né? A meia ponta firme, joelhos fortes, coluna muito bem colocada, saltar e não balançar as costas, ter o abdômen muito bem
colocado, entendeu? Então é uma série de exigências para poder chegar na sapatilha de ponta. Mas você veja o seguinte, é porque a imagem do balé, a imagem do balé que se tem normalmente é exatamente, né? A dança do cisne, a ponta é um negócio assim fantástico, né? E a pessoa, não é fácil. Então, engraçado, eu estava dando aula hoje para uma pequenininha de 8 anos, eu comecei a exigir dela, assim, ela pegou e disse, mas é muito difícil, tia. Eu disse, alguma vez eu disse para você que balé era fácil? Ela disse, não, mas o meu amigo da escola disse que balé era bobagem, que era muito fácil. Aí eu disse, foi mesmo? Quem é esse colega seu? Ela disse, o João, ele disse que fazer balé era como comer rocambole. Mas me ri tanto com essa história. Eu disse, diga a ele que não é não, que o negócio não é bem assim não, é difícil. Eliana, me conta agora vamos para a renovação, vamos falar dessa renovação. Você agora está já com a escola, diferente, mas está. Conta pra gente onde, como. Eu tive uma ideia. Hoje, depois de uma certa idade, né, a gente tem que começar a facilitar as coisas. Então, na minha rua tinha uma casa abandonada. Até que eu tive uma ideia, já tinha me oferecido, mas essa casa está muito abandonada, eu não vou querer, muito grande. Mas depois, outro dia eu andando, eu disse, passando na porta, eu disse, parei do outro lado da rua. Disse, essa casa, poderia demolir essa casa todinha. Parece loucura, mas demolir essa casa e fazer o meu espaço. Aí eu pensei, mas eu não quero ter mais uma escola grande como eu tinha, com 3 salas de aula, com não sei quantos vestiários, sabe? Não quero mais isso. Eu quero só uma sala. Aí eu falo pro meu filho, que é da Corais, né, CrossFit. Marlos, você não quer vir não para essa casa, a gente derruba a casa. E ele ficou pensando, nem me deu a resposta logo, ficou calado, porque ele é meio calado. No outro dia a gente já estava atrás do corretor, e aí compramos a casa, demolimos a casa, e aí colocou a CrossFit dele, né, o Corais, a minha única sala. Você tem o corredor lá no fundo da minha sala, uma sala boa, tamanho ótimo, com espelho, com iluminação boa. Perfeito. Chão apropriado, entendeu? Mas é só uma sala. Eu criei, então, um estúdio. Certo. Que não tem o balé, Eliana Cavalcante, era a escola. Agora eu acrescentei, é estúdio de balé, Eliana Cavalcante. Muito bom. Pronto, então eu dou aula, não pretendo ter muitos alunos, não quero fazer grandes produções de espetáculo. Posso até fazer coreografia para aqueles alunos dançar em determinado local, mas não um espetáculo meu. E você está no bairro do... É Gruta. Na Gruta agora, né? Você quer dar telefone, alguma coisa? Sim, é 99910-3434, é bem fácil. Facílimo, 99910-3434. Isso. Para fazer, entra em contato, para fazer inscrição. Porque eu não tenho secretaria mais. Beleza. Então você tem que realmente... Agora, não sou boa de atender telefone. Então é WhatsApp. WhatsApp, vai. Mensagem, eu respondo. E facílimo, 9910-3434. Não é isso? Coisa boa, Eliana. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, você sabe que eu sempre torço por você. Torço mesmo. Fiquei angustiado de uma certa forma. Eu acompanhei muito o processo do Pinheiro, porque tive um filho, tenho um filho que acabou tendo que sair também do apartamento dele, aquelas coisas todas. E o teu processo, que eu, de uma certa forma, nos deixou muito chateados. Um processo dolorido. Dolorido. Então eu quero o seguinte, eu quero que você aproveite 1 minuto que você tem ainda para dizer a eles o que você quiser. A tua mensagem. A minha mensagem? A minha mensagem eu quero que seja sempre de otimismo, sabe? Eu acho que é importante ter sempre uma meta, principalmente depois de uma certa idade, não é? Uma meta. Então, qual é a minha meta hoje em dia? Qual é o meu objetivo? É trabalhar menos no sentido daquilo aproveitar melhor o meu tempo. Então, fazer aquilo que eu amo, sabe? Que você tem que olhar que já tô mais para lá do que para cá, né? Eu já vivi mais tempo do que eu tenho pela frente. Isso é o que você está dizendo. Não, mas é verdade. Eu vou viver mais 70. Eu tenho 72 já. Que isso? 72, eu vou viver mais nem a metade de 72, né? Eu não quero chegar a 100 e tantos na minha vida. Eu tô com 84, quero viver mais 80. A minha bisavó, ela viveu até os 100 anos. Foi a pessoa mais longeva da família, né? Mas a maioria viveu assim até 80 e tantos, 90 e tantos, 90 e não sei quantos. Mas eu quero viver bastante. Mas eu quero ser produtiva. Então, por isso que eu acho que eu tenho que colocar uma meta.
um propósito. O que é que eu quero fazer agora? Ler, escrever, viajar, assistir filmes, bons filmes. Ou seja, viver. Viver. E aí, a parte da tarde é que eu trabalho. Só trabalho à tarde, não quero trabalhar mais nem de manhã. É isso aí, Eliana Cavalcante, que bom ter recebido você, viu? Muito obrigado. Eu de vez em quando vejo um livro seu que eu tenho, muito bem colocado lá em casa. Breve teremos outro, já comecei a escrever. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Olha, até o próximo sábado, se Deus quiser. Ele mandou dizer que quer, e quando ele manda dizer que quer, o encontro está marcado. Então, até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.